Olá, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia para quem for ver na parte da manhã, boa tarde para quem vai ver à tarde, boa noite para quem vai assistir na parte noturna. Eu sou o pastor Carlos Castelo Branco, faço parte do Ministério Lançando a Rede. Quem já me conhece, trabalhamos aqui, eu e minha esposa, a missionária Fernanda, está ali dirigindo aí esse vídeo, até porque eu falei que infelizmente não foi feito possível a live devido ao acesso de mar no feriado, mas estamos aqui para cumprir aquilo que foi realmente prometido. Então vamos fazer a live e aproveitar esse feriado. Tem que ter muita gente em casa, né? Aproveitar esse feriado. E muitos aí, aqui ninguém prega para crente, só para denominação, não. Aqui é pro católico, aqui é pro evangélico, aqui é pro espírita. Não temos denominação, né? Agora, só para nós, realmente, o feriado, ele simplesmente sabemos que isso aí partiu há muito tempo, é um ritual praticado há muitos anos, né? A Santa Ceia pela Igreja Católica. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, podemos dizer assim, o sentido bíblico deste momento, desse período, ele foi já há muito tempo desvirtuado pela mídia. Hoje já botaram chocolate, já botaram coelho, enfim, tá certo? Mas para nós hoje vai ficar aquilo, é simplesmente uma celebração cultural, né? E só que eu como pastor, eu aproveito esse momento onde está todo mundo ligado no evento, eu aproveito para pelo menos, né, tentar explicar nessa parte que vai ser dirigida hoje, vai ser pregada, pelo menos dar sentido a alguma coisa relacionada a esse período que foi um dia, tá certo? Que é a morte e ressurreição de Cristo, tá bom? Então, a palavra para hoje, para todas as pessoas sem credo religioso, está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 23, 43. Temos que ir rapidinho porque o nosso espaço também é curto. Lucas 23, 43 diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este aí, apontando para o Senhor Jesus, este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Quando eu li esse texto e frisei bem esse pedacinho na palavra do Senhor Jesus, dando resposta àquele malfeitor, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nós vemos aqui, primeiramente, não vamos tratar de português, mas é o sentido da coisa. Há um erro gramatical e uma pontuação muda um sentido da palavra, da frase, né? E quando dizemos assim, muitas pessoas hoje, pastores até, pregam assim, disse Jesus: em verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje não, o Senhor estava na cruz e ia ser enterrado, né? Então há uma questão aqui de um erro gramatical. Não é estarás comigo hoje no paraíso, e sim, ainda te digo hoje, que o Senhor estava dizendo hoje, era naquele momento. Estou te dizendo agora que tu estarás comigo no paraíso futuramente.
ou seja, há um erro gramatical, e esse texto, da forma como nós estamos lendo, ele não consta no original grego, gente, não é dessa forma aqui. Aqui é um acréscimo, podemos dizer assim, até do tradutor. Isso aí para nós não vai interessar agora, eu só estou colocando a pontuação correta. Ainda te digo hoje, estou te dizendo agora, tipo assim, um dia tu estarás, futuramente estarás comigo no paraíso, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tratar do assunto aqui, vamos pensar nesse momento, você e agora, na montanha, ali naquele local, estavam cravados ali 3 cruzes, como diz o texto, e Jesus está onde? Justamente na cruz do meio, e nas duas laterais, ao seu lado, aqueles 2 ladrões. Jesus, eu posso até ilustrar, né? Criar algo. Ele está pregando ali as suas últimas palavras. Seu púlpito naquele momento, qual era o seu púlpito ali? A sua própria cruz, como lemos. Só que no auditório não estava aquela multidão que o seguia mais, mas simplesmente no auditório estavam essas 2 pessoas, 2 homens, 2 acusados que nunca quiseram nenhum compromisso com Deus, nunca quiseram nada com o próprio Senhor. E como consequência disso, né, desse desacerto, consequência dos seus erros, dos seus maus atos, estavam ali simplesmente pendurados, fazendo o quê? Simplesmente, como diz aquele ditado, esperando a morte chegar e nada mais. Só que vamos fazer uma narrativa daqueles 2 ladrões. O primeiro, como mostra o versículo, ele olha para o Senhor Jesus e diz, né, se tu és o Filho de Deus, salva-te e depois me salva. Primeiro te salva se tu és, né? Ou seja, querendo ou não, ele sente que naquela hora ele estava precisando de Jesus. Ele desconfiou, podemos dizer assim, ou ele suspeitava, né, que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele naquele momento. É porque eram os últimos momentos. Então ele suspeitava, esse aí pode fazer alguma coisa por mim. Só que o problema desse homem é que ele, se você vê como ele pede na história, ele não sente nenhuma, mas nenhuma necessidade espiritual, nada. Ele é consciente apenas de quê? Da sua necessidade pessoal, física. Era só o que ele queria. Ele quer somente o quê? Ele queria o alívio próprio dele, ele queria o alívio da situação em que ele estava, ele queria se livrar daquela situação em que ele se encontrava. Irmão, ou seja, este primeiro ladrão, podemos dizer assim, ele mostra aqui como exemplo a realidade, hoje, eu digo hoje, dos nossos dias. Milhões de pessoas têm seguido a Jesus, seguem a palavra, pode ter certeza no que eu estou dizendo, só por interesses terrenos, como aquele, Jesus pode curar, Jesus pode abrir uma porta de emprego, Jesus pode me libertar, Jesus pode trazer algo que eu perdi, enfim, é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Preste atenção, hoje, nos movimentos religiosos, eu digo movimentos religiosos, que mais crescem hoje no mundo, quais são? Quais são os movimentos que mais têm crescido, não só no Brasil, mas crescido no mundo? Hein? São aqueles que estão prometendo uma cura imediata, onde tem um culto, uma igreja que está oferecendo culto imediato, todo mundo vai para ali.
Aquela igreja ali, olha, vai ter uma campanha que abre as portas de emprego para quem está desempregado, vai todo mundo para lá. Você pode ver que cresce isso aí de uma forma, sabe, gigantesca, esse tipo de movimento religioso. Aquela igreja ali está prometendo prosperidade, promessa de prosperidade, aí todo mundo corre para ali, irmão. Aí eu faço a pergunta: o que é que tem feito você a seguir Jesus? Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação em seguir o que a Bíblia mostra aqui? Os milagres, os eventos, os testemunhos, né? Pense no raciocínio desse primeiro ladrão. O que é que ele diz? Se és filho de Deus, salva-me, salva-me. Eu faço a pergunta, por quê? Ele quis dizer, é o seguinte, porque tu me salvas, né? Se tu me salvas, se tu me tiras daqui, pense bem, eu vou acreditar que tu és filho de Deus. Se tu te salvares, e depois consequentemente tu vai me salvar, tu vai me tirar daqui, aí eu vou acreditar que tu és filho de Deus. O dia de hoje, que motivação tem levado nós a Jesus, a crer? Muitos são assim: ah, pastor, ele abriu uma porta de emprego para mim, ele curou fulano, ele me curou, né? Eu estava sozinho, passando uma situação difícil, e eu fui numa campanha e eu fui abençoado. E como ele me deu um emprego, eu acredito que Deus é vivo, está vivo porque ele me deu um emprego. Eu acredito no meu Deus porque ele curou um parente meu, me curou. Estou levando também para o dia de hoje e para aquela cruz, aquele ladrão. Em outras palavras, porque se tu não me salvares, não tem motivo para eu acreditar que tu és filho de Deus. Se tu não me tirares daqui, não tem por que eu acreditar que tu és filho de Deus. Qual é o motivo que eu vou ter para eu acreditar em ti, para eu te seguir, se nada me tocou, nada me faz acreditar, se eu vou ter que morrer aqui, né? Ou seja, eu tenho interesse em ti se tu resolveres os meus problemas. Se não tiver, não tem. Ou seja, nós podemos até dizer assim, meus amados, pessoas sinceras, são pessoas sinceras, porém com motivação errada, completamente errada. Aí você vai perguntar para mim: pastor, mas será que está errado? Será que está errado? Porque está na Bíblia. Se ele curava, será que está errado eu desejar que eu seja curado de uma enfermidade? Você vai perguntar: pastor, será que está errado eu desejar que o Senhor venha abrir uma porta? Porque a Bíblia diz. Eu vou dizer para ti: claro que não está errado. Peça uma cura, peça uma porta aberta, peça um milagre. Você pode pedir o milagre que quiser, a cura que quiser. Não tenha, e já digo mais, não tenha medo de pedir, não. Peça, porque aqui está na Bíblia que nós temos o direito de pedir para Ele. Está aqui, peça para Ele milagre. Agora, não faça desse pedido, não faça desse milagre que acontecer, que isso não venha a ser somente o motivo, a motivação para você seguir a Ele, tá? Que não seja esse somente o motivo para tu ter uma caminhada com Ele. Veja a situação do outro ladrão, o que estava do outro lado, pregado ali na cruz, igualzinho o outro. Qual era o desejo dele? De sair da cruz, né? É
claro que era também. Era o desejo dele sair da cruz. Mas, só que a oração desse outro não foi somente: Senhor, me tira dessa cruz, eu quero sair, eu quero ir embora. Não era só essa a motivação. A oração não foi só isso. Por quê? Porque ele não queria só se livrar da situação angustiante daquela cruz. Não era só isso que ele queria. Ele também queria ser liberto, ele também queria se livrar da situação miserável, sabe de quê? De um pecador. Era isso também que ele almejava. Por isso é que ele repreende o seu colega que está do outro lado. Ele repreende quando ele diz: ei, esse aí não fez mal nenhum, rapaz. Qual foi o mal que esse aí cometeu? Nós com justiça estamos pagando o preço. Nós sim estamos padecendo porque algum mal nós fizemos, mas esse aí não fez. E ele repreende. Então, o segundo ladrão, podemos dizer, ele acreditou em que ou em quem? Hein? Eu faço a pergunta. Ele acreditou em que ou em quem? Será que ele acreditou só nesse Jesus que curava, que abria a porta, que prometia emprego? Será que foi nesse? Ou ele creu num Jesus na cruz, que estava ali na cruz, que não fazia milagres, que não estava naquele momento impondo mãos para curar ninguém, até porque suas mãos estavam presas, pregadas? Ele não acreditava, ele estava acreditando num Deus que não podia mais caminhar para bater nas portas, porque estavam seus pés ali também presos, pregados, não podia mais ir à casa de ninguém para levar a palavra, para curar, desse jeito. Ele creu em um Jesus, sim, que estava numa agonia, que tinha sede. Ele creu em Jesus que estava pedindo água, porque estava com sede. Ele creu nesse Jesus. Ele teve, eu posso dizer, ele foi capaz de acreditar em um homem em que não prometeu a ele cura nenhuma, não prometeu nada para ele, não lhe prometeu, você vai ver na Bíblia, não promete multiplicação de peixe, não promete portas abertas, nada disso ele promete, apesar de que aquele ladrão estava precisando de tudo isso, mas ele não prometeu, e aceitou sem todas esses milagres. Ele simplesmente pede: Senhor, em outras palavras, eu sei que essa vida está acabando para mim, eu não tenho mais para onde ir, eu estou aqui nos últimos minutos, eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais saída. Talvez tenha dito: mas eu tenho consciência de uma coisa, pelo menos eu tenho consciência de uma coisa, que essa vida que eu estou aqui pregado, ela não é tudo. Eu sei que tem mais alguma coisa, isso aqui não é tudo. Eu tenho certeza que essa vida não acaba aqui. E poderia estar pensando desse jeito. Por quê? Porque é por isso que ele diz aqui na palavra: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Coisa linda, irmão. Aí eu faço a pergunta, isso fica para nós. Você já reparou, já notou, já percebeu, já descobriu que essa vida que nós estamos aqui, ela não é tudo. Não termina aqui. Veja agora a resposta que Jesus deu a esse ladrão: em verdade, te digo hoje, que tu estarás comigo futuramente, daqui a algum tempo, no paraíso.
Perceberam aqui, irmãos? O ladrão pede, um deles pede, o segundo pede somente: lembra-te de mim. Lembra-te de mim, nada mais. Lembra-te de mim. Mas Jesus ainda respondeu a ele: eu te prometo que um dia tu estarás comigo no paraíso. Não procurou currículo, não procurou saber qual foi o pecado, o que foi que ele cometeu, qual foi a falha, qual o motivo dele estarem ali. Ele só disse: olha, eu não quero saber do teu passado, eu não quero saber do que tu fizeste, eu estou vendo a diferença de um para o outro, mas eu te prometo, com tudo aquilo que tu fizeste de errado, eu te prometo que um dia tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, em outras palavras, tu nunca mais vai ficar só. Eita Jesus! Tu nunca mais estarás sozinho. Tu nunca mais, vai chegar um tempo em que nunca mais tu passarás fome. Passará fome. Vai chegar um dia que tu nunca mais serás humilhado. Eu te prometo. Eu te prometo. E eu quero terminar mais cedo essa mensagem dizendo que o Senhor Jesus pregou este último sermão lá na cruz, para apenas 2 ouvintes, somente 2 ouvintes, entre que um deles procurou apenas por motivos egoístas ser salvo, se livrar, ou seja, não conseguiu enxergar o tamanho da bênção espiritual que estava do lado dele. Ou seja, ele fecha o coração e morre sem esperança, irmão, minha irmãzinha, nenhuma. O outro sim, queria se livrar da cruz, sim, queria se livrar da cruz, só que isso era o de menos para ele, ele simplesmente está ali naquele ato, naquele gesto, naquele momento, ele clama por perdão, ele está clamando ali, em outras palavras, por perdão. Por quê? Porque ele estava querendo ali, era salvação eterna. Não pensem que Jesus, pelas palavras dele, do outro ladrão, do que queria salvação eterna, tirou ali daquela cruz. Não. Aquele ladrão morre. Ali, com o tempo, ele morre ali. Só que o outro morreu sem esperança. E esse outro segundo, ele morre, mas com esperança de uma vida futura, de uma vida eterna, irmão. Ao longo da história humana, sempre houve, desde que eu me entendo, até antes de eu vir ao mundo, durante todo esse tempo, o meu período de vida humana, sempre houve, e vai haver esses 2 tipos de pessoas, irmãos. Esses 2 tipos de pessoas. Aqueles que dizem sim, e vai ter também aqueles que dizem não. Mas vai sempre ter, irmão. Existem aqueles que conseguem enxergar o verdadeiro reino de Deus. Com olhos espirituais conseguem ver o verdadeiro reino de Deus. E tem aqueles que simplesmente, como esse ladrão, estão pensando simplesmente só em resolver os seus problemas e que seja imediatamente. É o outro lado. E eu faço a pergunta hoje para terminar: em que lado nós estamos? Em que lado você está? Hein? Você está de que lado? Do primeiro exemplo ou do segundo? Hein? Daquele que quer buscar a vida eterna, quer se aliviar, mas crê que tem uma outra vida, ou daquele que quer um alívio imediato? Que lado nós estamos?
podemos dizer, perguntar, hoje, para os nossos dias, qual é a sua motivação para estar servindo a Deus? Qual é a sua motivação? O que te leva a servir a Deus? Será que a sua motivação era como aquele ladrão? Era o reino dele? É o reino dele? Será que é essa a motivação? Ou só apenas porque ele é capaz de curar? Ou porque ele é capaz de abrir uma porta? Enfim. Não responde, pastor, não. A sua consciência responde. A sua consciência vai responder a realidade daquilo que você está pensando. Por quê? Qual é a sua motivação de seguir a Ele? Entenda uma coisa, nós temos que confiar no amor de Deus, no amor que Ele tem por nós. É nisso que nós temos que confiar, no amor que o Senhor tem por nós, e não nas evidências que Ele tem desse amor, e não nos milagres que Ele é capaz de fazer. Porque a hora que Ele nos botar numa prova, no deserto, nos desafios, você vai duvidar dele. Confie no amor dele, ainda que esteja em situação ruim ou situação boa, é confiar no amor. Essa é a motivação que nós temos que ter para confiar nesse Deus. Eu estou dizendo isso porque o Senhor nos ama quando está tudo bem, quando está na prosperidade, quando é curado, quando Ele abre porta, e Ele nos ama do mesmo jeito quando está dando tudo errado para nós, quando nada está dando certo. Ele nos ama do mesmo jeito. Que nós possamos essa noite tirar lições, proveito desta mensagem. Qual é a sua motivação para seguir a Cristo? Que venhamos ver nesse exemplo dessas duas pessoas aqui, desses dois homens que acabamos de citar, desses dois malfeitores, e um escolheu, queria o alívio imediato, queria uma cura, queria uma solução naquela hora, senão ele não era filho de Deus. O outro disse, eu creio, não te esquece, Senhor, de mim, porque eu sei que tem outra vida futura. E o Senhor disse, estou te dizendo agora, nesse momento, hoje, nesse tempo, que tu estarás comigo. Que lado nós estamos? Que lado você está? Deixa a tua consciência responder. Amém? Que você possa tirar proveito desse texto que foi dito. Faça uma reflexão. Estamos, repito, no momento desse feriado, né? Em que nós possamos aproveitar esse momento. Vou repetir, aqui não se prega para denominação, aqui se prega a palavra. Aqui se prega a palavra. E aproveitemos esse feriado, esse evento, que é chamado Semana Santa, que é um ritual praticado, né? A princípio é praticado muitos anos pela Igreja Católica, mas que nós possamos aproveitar onde está todo mundo concentrado, uma vez por ano, nesse momento, para dar sentido realmente às coisas de Cristo. O católico, o evangélico, o espírita, não importa, é para você essa palavra, e que o Espírito Santo, através dela, possa te dar direção, não eu, te dar direção, qual o caminho a seguir. Amém? Tenham todos um final de semana abençoado. O missionário está mandando um abraço. Tenham todos um final de semana abençoado, tá certo? Que Deus te abençoe. Deus abençoe aquelas pessoas que vão nos assistir, tá certo? Prometendo na terça-feira voltar, né, com a nossa live para você. Amém? A paz do Senhor. Tenham todos aí um final de semana abençoado, para a honra e glória do Senhor. Amém.